Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. Hoje o nosso tema é: e aí? Alma gêmea existe, Rabino Dani? E eu tenho perguntas aqui que vão ser você vai ser surpreendido com as minhas perguntas hoje. Sempre com agradecimento a BSR, que estamos de volta. Joelho do Rabino Dani semi-ok, ombro do Rabino Dani semi-ok. Mas a gente está aqui fazendo o nosso programa para trazer para vocês bastante conteúdo. E hoje o nosso tema é alma gêmea. Eu sou o Renato Rabino Dani. e hoje a gente vai falar sobre alma gêmea, Rabino Dani. E esse papo é kasher ou não é kasher? Tem ou não tem? Existe ou não existe? Me conta, Rabino Dani, fala. Vamos ver. Alma gêmea, soulmate. Soulmate. Famoso também no inglês, soulmate. Soulmate. Ficou bonito, né? Coxi. Alma gêmea. Deixa eu te falar como é que funciona. No judaísmo, como é que funciona? E a gente vai precisar ir para o lado esotérico, não tem como a gente ir para o lado esotérico. E para a gente ir para o lado esotérico, a gente vai interpretar um versículo básico na Torá. Então, a Torá diz o seguinte, que homem e mulher foram criados. Quando Deus criou o homem, ele criou homem e mulher foram criados. Tá certo? E depois, Deus fez uma cirurgia e separou o homem da mulher. Quer dizer, quando Deus ele fez o corpo do homem, ele fez o corpo do homem e da mulher juntos. Juntos. Encostados um no outro, só que costas com costas. Imagina uma moeda. Você tem cara coroa, o cara coroa, um era masculino, outro era feminino. Assim Deus ele formou o corpo deles. Aí Deus ele fez uma cirurgia e partiu da costela, quer dizer, costela ele tirou o lado, conforme uma das opiniões, preciso, sei lá, não é apenas costela, é lado, tirou um lado inteiro e apresentou pro homem, essa é uma mulher, e agora eles tiveram uma relação, tem a ordem de Deus, agora que eles estão separados, eles têm que o quê? Se unir durante a vida. Tá certo? E aí eles vão se tornar uma carne só. Eles vão se unir, vão ter relações, eles vão se tornar uma carne só. Isso é o que está escrito na Bíblia sobre a formação do homem. Quer dizer, homem e mulher eram juntos, Deus separou para depois eles se ajuntarem. Qual que é o propósito disso? Então, o propósito disso é porque quando eles estavam unidos, eles estavam costas com costas. Costas com costas Não estavam unidos, mas estavam separados. não estavam separados. Em outras palavras, costas com costas não gera relação nenhuma. Qual que é a relação que você tem com uma pessoa que está nas suas costas? Você mostra as costas, não tem relação nenhuma. Era uma única peça só. Mas Deus ele partiu e agora eles começam a ter uma relação tete a tete. Duas entidades separadas, na verdade eles eram únicas e eles voltam a se unir. Esse é o propósito da criação do homem. Vem a mística e diz uma coisa bonita, meu querido. O homem e da mulher. Homem e da mulher, exato, o ser humano. Vem a mística e fala exatamente assim que funciona. A alma, ela é composta de masculino e feminino. Todas. Toda alma, ela é masculina e feminina. Quando Deus criou as almas lá em cima, a alma, ela tem homem e mulher juntas, é um pedaço só. Quando chega o momento de descer aqui embaixo, Deus separa essas almas. Deus separa as almas e desce. O homem, no ano que ele nasceu, a mulher na data, às vezes a mulher vem antes que o homem vem antes que a mulher. Mesma alma. A mesma alma. Sai a alma de cima, Isso. separa a parte masculina e Uma feminina para nasce descer aqui. separado e cada um é meio. E o que ele busca? Ele busca a sua alma gêmea. Daí vem. Vou fazer aqui um parênteses só para demonstrar um pouquinho esse tema, porque você fala bastante disso para a gente estudando e eu acho que vale a pena falar aqui. Existe uma alma matriz, certo? Existia uma alma matriz e essa alma matriz que soltou as almas existentes, não era isso? A gente estudou isso várias vezes já. Então, assim, só para explicar isso, que esse é porque uma alma só, aí separou. Na verdade, era uma alma só desde o começo. No começo era uma matriz, certo? A gente Depois, diz o seguinte. isso. Explica melhor, porque eu sempre vou ser no genérico, eu não vou no textual. Tem 600 mil almas matrizes. Certo. Todo o resto é derivado desta alma matriz. Dessas 600 mil almas matrizes. Tá? Então, é importante a gente ter esse. Existe um depósito de almas
que fica num nível de um mundo espiritual chamado de Briah, naquele mundo. E o depósito de almas lá é chamado de Guf, que é corpo. E curioso que Guf é corpo. Lá é o depósito das almas, matrizes. Estamos falando das almas matrizes do povo judeu, 600 mil almas matrizes se encontram lá. Agora, quando uma alma ela é designada para poder descer aqui da vida para uma criança, Aí ela tem um split. Deus ele separa o homem da mulher. Certo? Às vezes a mulher vem antes, às vezes o homem vem antes. E pronto, eles estão caindo aqui, eles vêm aqui na mesma geração. Qual que é a ideia? A ideia é de você procurar casar com a tua outra metade. Então você vai falar, tem alma gêmea? Não, tua alma é gêmea. originalmente Isso. Então é importante saber, será que existe alma gêmea? Eu falo, não existe alma que não seja gêmea. E aí vem todos os detalhes de como desce, vem todo o jogo da vida e tudo está descrito no Zohar, na parte mística da Torá em Parashat Lech Lecha. E falei, aí, como é que vai? Se eu casei com a outra que não era minha alma gêmea, o que vai acontecer? E quando eu vou encontrar minha alma gêmea, o que vai acontecer? Aí o Zohar declara cada nível e nível o que pode acontecer. Mas que cada um deve procurar aqui a sua alma gêmea, que é o seu outro lado, é essa a ideia. Que ela vai te completar, porque na verdade, conforme o Zohar, cada um de nós é meio. Cada indivíduo é meio. Ele só chega na sua plenitude quando ele encontra o outro cônjuge, que é o outro, do sexo oposto. Mas pode acontecer da pessoa passar a vida e não encontrar, certo? Pode passar, Pode acontecer. pode acontecer dele passar uma vida ele não casar, passar uma vida ele não encontrar, você está entendendo? Ou outros encontrarem. E às vezes quando você vai encontrar aquela pessoa, obrigatoriamente quando você encontra uma pessoa que é a tua alma gêmea, algo acontece com o outro ou com a outra. Por isso o Talmud diz o seguinte, desculpa que a gente está falando um termo super complexo, super delicado, porque é um negócio de contabilidade divina. O Talmud diz o seguinte, só para você imaginar, o que Deus faz depois que ele criou o mundo? Escrito o que Deus fez depois que ele criou o mundo, ele começa a unir as pessoas, as almas gêmeas, que é um negócio tão complexo isso. Você falou, uma coisa tão simples. Não, simples. Sim, porque nem se você tivesse a descida das duas almas em duas salas de parto, uma do lado da outra, um menino e uma menina, sim, quem garante que eles vão se dar junto no caminho da vida? Isso. Isso. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Tá na cara aqui. Não é fácil. Agora, existem sinais de que você encontrou de fato a tua alma gêmea. Então fala, alguns sinais que pode ser, se teve intriga no casamento, bom sinal, porque o lado negativo não quer deixar que você se encontra. Você está entendendo? Tem coisas. Agora, se o fluxo de um relacionamento está indo muito bem, de vez em quando tem intrigas, que é normal, o casal tudo bem, mas o resto está indo bem, para nessa está bem, para vocês estão bem em casa, ter filhos bem, sinal que você realmente está de fato no teu trilho de você ter encontrado a tua alma gêmea. Agora, nem sempre dá certo. Existem relacionamentos que a gente sabe muito bem que não dão certo. Não dão certo por quê? Porque, na verdade, infelizmente, você acabou pegando o outro de alguém. Então, das duas, uma. Quando a pessoa vai encontrar a verdadeira parte dele, um ou outro, ou o homem ou a mulher, ele precisa ou se separar, ou Deus nos livre e partir. E mesmo assim não vai ter a certeza absoluta. E não vai ter. Honesto. Então, por exemplo... Não, então... Depende da maneira que vive o dia a dia, de repente não é, né? Então, mas olha como é complexo a coisa. Então, por exemplo, estamos dando aqui um exemplo. Vivi casado com uma pessoa... 30 anos de casamento, lindo, maravilhoso. Infelizmente, um lado faleceu e você foi procurar viver com outra pessoa. E a minha alma gêmea? Será o primeiro ou o segundo? Pode ser que foi o primeiro realmente todo esse tempo. Entendeu? Que você viveu com ela e deu certo que você criou teus filhos, etc. Não poderia ser a segunda também. Pode ser a segunda e por isso que você casou pela segunda vez. Ou pode ser o melhor de todas as ocasiões. As duas eram sua alma gêmea. Porque gêmea não existe, não existe só gêmeos, existe trigêmeos, quadrigêmeos. Sim. Isto que é um negócio complexo que o Arisa fala, que aí é uma coisa interessante. Isso é uma coisa que a gente nunca falou. Complicou. Então, imagina por que Deus, então... Porque subdivide a alma feminina. Isso, a tua alma pode ter... Uma vez que a alma é um pedaço divino, e o pedaço divino é um núcleo
cada núcleo corresponde, pode dar vida a um outro ser completo. Tá entendendo? Então pode ser realmente que tenha outras almas. Por isso que no judaísmo um homem poderia casar com mais de uma mulher, ou duas, três ou quatro mulheres. E de repente até todas eram almas gêmeas. Pode ser que todas essas eram pedaços da alma gêmea dele, que tinha que chegar nesse momento, naquele. E quando a gente aborda esse assunto, eu queria aproveitar para poder dizer aqui uma coisa delicada, mas bonita de se ver. Uma vez que a gente entende, a gente nunca falou isso daqui, mas a gente precisa jogar a ideia, não vamos elaborar isso, mas só para jogar a ideia. Se você sai desse princípio, meu querido Renato, às vezes uma alma, ela vem, na hora de split, na hora da divisão da alma, pode ser que uma alma masculina vem com um pedaço da alma feminina. Falou isso uma vez na vida pra mim. Eu falei pra você, mas nunca a gente falou papo cachá. Não, papo cachá a gente... E às vezes vem a tendência daquela Feminina. alma aqui feminina. Isso é uma E coisa vice-versa. de origem, da origem como que desceu. Em outras palavras, às E a vezes... mulher também pode vir com um pedaço masculino. Exatamente. E a alma, ela busca o lado da fraqueza. Então ela vai buscar aquilo que ela tem de menos. Buscar o equilíbrio, né? Então ela vai buscar, força. porque ela tem essa tendência natural que veio. Em outras palavras, a gente pode chegar a uma pseudo-conclusão, delicadamente falando, essas almas são almas que têm um poder a mais. São almas que têm um poder a menos, são almas que têm poder a mais. Olhando pelo poder da alma, sem ver o corpo que está lá, sem levou essa alma com ele, e é isso. E Tem mais alguma coisa, tá? É um extra. É um extra. É um extra. E é um desafio dele aqui na Terra. Como você tem o teu, eu tenho o meu, e etc. Cada um tem o seu desafio. E pronto. Tem que saber esperar. Mas é bonito esse approach. Vamos voltar aqui um tequinho, então, só para a gente tentar simplificar o assunto. Quer dizer, tem lá as almas, tinham as almas matrizes, 600 mil. Dessas 600 mil, elas sempre masculina e feminina. Elas vão se subdividir em almas e almas e almas, sempre masculina e feminina. Na hora que desce, separa o masculino do feminino, sendo que o masculino pode separar em várias e a feminina pode separar em várias. Pode. É que isso não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Aí descem as duas, vão incorporar lá num corpo que está nascendo. Pode ser anos de diferença, para cima ou para baixo. Às vezes uma mulher é mais velha que o marido, às vezes não, às vezes é 3 anos a mais, 4 anos. Que esse é um tema. Sim, quer dizer, não é que eles são separados. Vamos separar Isso descem os dois. Não, fica lá, stand-by. Vai descer na hora que tem que chegar. Sim, porque a gente vê casamentos de fato de pessoas com 20 anos de diferença, os caras vivem muito bem obrigados. Sim. E às vezes é porque é velho, tá? Aí você está explicando, quer dizer, essa alma levou 20 anos para chegar, depois ela chegou e o cara encontrou a alma gêmea dele, a vida seguiu. Mas não tem essa prova... E também não é o convencional. Assim, convencional eu digo, até em questão de relacionamento, existe uma orientação do Rebbe básica, isso aqui é básico, quer dizer, óbvio que sempre tem exceção. Normalmente, quando você tem uma diferença de homem e mulher que excede 10 anos, tem grande chance do relacionamento não dar certo, porque é outra geração, outra pegada, é outra mentalidade. Então, o Rebbe, a princípio, instrui as pessoas, procura uma pessoa dentro dessas... Mas eu vi outro dia, a resposta do Rebbe de uma pessoa, falou, não, faço questão, porque eu já tinha 12 a 13 anos de diferença. Ela falou, se ambos concordam, estão em sintonia, total sintonia, tinha bem. Aliás, a gente teve um caso desse uma vez juntos, não citar nome nem ninguém, a gente estava num lugar, você lembra? A gente estava numa lanchonete, comendo hambúrguer. E aquele casal chegou. Isso. Esse casal? É esse casal? Tinha mais de 10 anos. Que legal, que legal. Eu lembro. E até hoje também eles vieram jantar juntos lá, deu certo. Sim, tudo certo. E ele veio cheio, muito com medo. Ele falou, será que ela é pra mim, não é pra mim? Porque você fica, né? Imagina, você pega um cara de 30, vai pegar uma menina de 15, 17, 18. Pô, o cara tem 30 e pouco, sabe? A menina, quando você tem 10, 12, 15 anos de diferença, então você fica preocupado, né? E realmente tem que ficar, porque a mentalidade, mas graças a Deus eles estavam bem lá. Ele tinha isso como... A questão dele era exatamente essa, você não está levando um brinquedo em casa, você não está levando uma boneca em casa. Tá certo. Eu acho E certo. ele vai responder para ela. Precisa sentir com força que aquilo lá tem a ver mesmo, que faz parte. Faz sentido. Mas ok. é curioso Mas eu tudo acho... isso aí, né? Quer dizer, é curioso todas muito. essas ideias que eu estou te falando,
Dá para entender porque que todo mundo fala que Deus não tem outro a fazer depois que ele criou o mundo? O que ele faz? Unir as almas. Não, mas então é interessante isso, porque a pergunta quer dizer, não é que a alma gêmea existe, será que é uma dúvida? Quer dizer, o judaísmo fala claramente, explicitamente na criação do homem, almas gêmeas, ponto final. Quer dizer, estão aí as gêmeas e crescem para cá dessa A maneira. pergunta é, será que tem alma gêmea? Toda alma é gêmea. De alguém, de alguma outra alma. Sim. Mas agora eu tenho uma pergunta. Interessante. Eu tenho uma pergunta. Eu falei, eu vinha fazer perguntas capciosas aqui, tá? Tem pessoas que a gente encontra no caminho da vida, pessoas que não vão ser casais. Pessoas. Então, por exemplo, a gente. Pronto, vamos falar nós dois, que é um fato real. Rola uma afinidade. Você sente uma afinidade real com essa pessoa. E não é só amigo, hein? Às vezes é no trabalho, às vezes você vai encontrar isso, sei lá, numa amizade com outro casal, às vezes você vai. Não importa, sei, nesses relacionamentos, né? Óbvio que sempre ligado ao relacionamento. Mas você sente esse Shazam, você sente que, puta, meu, aí, se encaixa. Sim. E só almas gêmeas. Veja, isso não é chamado alma gêmea, porque alma gêmea, a gente está falando, é Marido, masculino mulher. e feminino. Homem e mulher. Masculino e feminino. Isso sim pode ser almas que voltaram de reencarnações passadas que estiveram juntos um tempo. O que te traz a sensação de falar, cara, com esse cara, eu tenho muita afinidade com esse cara e eu não sei dizer por quê. Parece que eu sou amigo dele de anos e anos, etc. E às vezes são almas que viveram juntas um período. E estão nessa vinda para poder retificar algo do passado que um e o outro fizeram que eles não têm nem noção. Porque quando tá aqui você não lembra o que aconteceu na vida passada. Então, aliás, isso é outro tema que vocês aí já falou, né, sobre reencarnação. A gente falou, acho que nunca falou de reencarnação. Não. Que também, para nós, reencarnação existe. E a gente pode até tratar desse assunto um dia. Está tudo ligado com esse conceito. Exatamente. Exato. Então, porque tem, então, a gente teria essa ligação. E aí, essa ligação dessas pessoas que vieram num outro momento, de repente, estão aqui juntas no mesmo momento. E vamos supor que essas pessoas fossem um homem ou uma mulher. Eles também não teriam uma afinidade que poderia meio que sim ter uma sensação de que poderia ser alma gêmea, não é? De repente, não é? Poderia. Eu vou te falar, se a gente tivesse essa noção, isso é uma coisa que muito bacana da gente explorar. O homem, ele, por natureza, e assim também a mulher, o homem por natureza não gosta da mulher. Ele é o oposto da mulher. A mulher, por natureza, não gosta do homem. Você não veio para a Terra para procurar uma mulher. E a mulher não veio para a Terra para procurar um homem. Você veio aqui para procurar a sua outra metade. Se a gente tivesse isso como conceito, é bem diferente. Interessante. Esse homem falou que ele gosta... Não, homem e mulher, vamos casar. Ele falou, eu acho aquela mulher bonita. Se você não está confiante que ele é trocar a metade... Você não ia se importar com o que ele está falando. Ele está falando uma coisa que é natural, que o homem busca, etc., que é prazer, ou que o homem tem, ou que a mulher tem, e vice-versa. Quando o homem... Então, isso é um conceito que a gente teria que entender isso bem. Quando a gente fala sobre casamento, eu não estou procurando qualquer mulher. A gente não casa com qualquer mulher. E a mulher também não está procurando qualquer homem, porque tem muita gente legal. Por que você não casa com ele? Porque ele não é o meu soulmate. Como é que você sabe que ele não é o soulmate? Porque ele pode ser legal, ele é bacana, ele é bonito, etc. Mas ele não é para mim. Mas não tem aquela conexão Não tem. real. Não tem. O que você está procurando? E aí a mulher fala, não existe homem. Não existe homem? A mulher fala, não existe homem. Ou o homem fala também. Não tem nenhuma mulher na humanidade. Você não vai aqui buscar mulher. Ninguém vai buscar mulher. Você não vai buscar mulher, você vai buscar homem. Você vai buscar a tua outra mentalidade. Sabe que ela existe, ela existe. E quando vier, você vai ter... Isso é uma coisa... Isso no judaísmo é assim. No judaísmo a fundo, é isso. A conexão não é ser caçador. É um caçar mulher, não é pegar mulher, não é pegar homem. Não é, isso não é judaico. É prazer. Isso não é... Isso é animal. Isso é instinto animal. O homem tem instinto animal. Animal no bom sentido, né? Sim, animal no sentido do animal, do bicho, né? Do corpo. Isso. Isso é tentação, isso é prazer material. Isso é um prazer que a gente fala, prazer material. Prazer físico material, que o homem ele tem isso e a mulher também. E pronto, tá entendendo? E não é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente diz de relacionamento
profundo e íntimo entre marido e mulher, não entre marido e esposa, sabe? Tem isso aí? Não, mulher, né? Tem esposa e esposa, já não sei como fala em português, você tem. Marido e mulher. Por que não? Porque eu quero tirar entre homem e mulher e entre marido e esposa. Então, marido e esposa é diferente de homem e mulher. Sim. Então, quando eu falo marido e esposa, eu estou falando de alma gêmea. Você está procurando alguém que realmente ele vai te completar. Entendeu? Ele vai te completar. E não significa que essa pessoa que... não, ela é um lado oposto. Ela continua sendo mulher e você é homem. E tem características diferentes entre um e o outro, mas vocês se completam. Porque, na verdade vocês são divididos. Você está procurando a outra metade para você viver completa. Eu acho que hoje tem uma questão complexa do imediatismo, né? A gente tem uma geração que é muito imediatista, é uma geração que não é de longos relacionamentos, né? Você vê hoje mesmo, quando você vai pegar uma pessoa trabalhar com você, as pessoas falam hoje, 3 anos tá bom, 3 anos já tem que mudar de emprego. Antigamente ele ia ficar 30. Hoje o cara fica 3, ele já acha que já está na hora de mudar, porque já aquilo ali já deu para ele. O cara não consegue nem chegar, entendeu? Nem entender direito a empresa que ele está, ele já acha que ele tem que sair. Mas eu só estou usando esse exemplo, esse paralelo, para falar que existe essa relação curta do Instagram, que a gente falou na semana passada, que o cara é 1 minuto, tudo é mensagem de 1 minuto, tudo é 1 minuto, tudo acontece em 1 minuto. E eu acho que essa questão de você fazer a busca da pessoa para você é uma busca, não é um achado. Achei. Não é uma busca. Você tem que ir atrás. Porque é o que você falou, pode ir para lá, pode ir para cá, pode estar aqui, pode estar na China, pode estar nos Estados Unidos, pode estar... Não é necessariamente que está aqui do teu ladinho, né? Então, eu acho que o que acaba acontecendo é que as pessoas não têm essa, vou chamar assim, de paciência. E eu acho que também as gerações, elas andaram. Então, hoje as pessoas não querem. Antigamente casava com 20, minha mãe casou com 19, sei lá, 18, já fez 18, meu pai já fez 19. Hoje, casar com 18, 19, fala que o cara é maluco. Então, se você vai esperar mais para achar, você vai chegar lá no 20, no 30 para achar, no 30 provavelmente, para começar a procurar, e aí você já está ansioso, e aí você já... Isso é o problema. Isso diz os nossos sábios, os Zohar fala. Por que nossos sábios disseram que 18 é a idade que se casa? Porque quanto mais cedo você conduz a tua vida, entre aspas, menos falhas você cometeu ainda, certo? E também tem mais A ficha está mais limpa, né? Tem mais chances de você encontrar a pessoa, a tua alma gêmea. Quanto mais você se distancia, pode ser que a tua alma gêmea já casou com outra. Mas claro, porque ela também está procurando... Porém, tem uma frase que é o seguinte: uma voz celestial sai e diz, quando vai descer um pedaço de alma para dar vida, tanto faz, para uma mulher, esse vai casar com quem? E a voz celestial fala, vai casar com fulano. Quer dizer, fulano, que é o próprio pedaço da alma dele, é a alma dele. Tá vindo, né? Então vai casar com fulano. Essa voz celestial ela não falha. Ela não erra. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Será? E o cara que não casou, não casa nunca. Não casou nessa encarnação, ele vai voltar para poder casar de novo numa próxima encarnação. Lembra que com essa mesma alma? Essa mesma alma. Uau. Então, reencarnação, aí é outra coisa. Por isso que eu estou te falando que o jogo é muito mais amplo do que aquilo que a gente está falando. Então, Deus está brincando com isso. É isso que é o negócio. Quanto mais você deixa, pode ser que essa alma já casou com outra. E aí, quando você encontra essa alma, e você de repente fala, pô, essa alma é minha. Essa alma não é. Alguma coisa vai acontecer com o outro lado, porque a voz vai prevalecer. Isso significa que ou este casal vai se separar, você está entendendo? Ou um vai se tornar viúvo. Por conta da contabilidade. Isso assim, os Zohar diz. Os Zohar estão falando. E essas contabilidades são loucas quando você para pensar um negócio claro. Desse. Aí vem o segundo casamento, que na verdade é o que era. Às vezes também esse é muito doido isso. Esse vai ficar viúvo também pode ser que era o destino da pessoa que estava na hora de ir para livrar aquela outra que ia ficar para casar com o outro. Então, né? Que ele vai morrer porque apareceu uma gêmea. Também não é isso, né? Não. Seria injusto também, né? A gente não sabe. Opa, ajeitou ela comigo, então morre aí, cara. Ele vai lá e morre, então vai ser sacanagem. Então a gente não sabe. Essas compatibilidades é uma compatibilidade que você nunca vai poder dizer. Se o Zohar não falasse, de onde eu ia ter a ousadia de brincar com essas coisas? Eu só estou falando porque estou com um background de uma área mística, que diz, saiba que o negócio é mais complexo.
Quer dizer, existe, e quando aproxima, é aquela, etc. Lá. Das duas, uma. Pode ser que você viveu a primeira tua vida com a sua alma gêmea, a segunda só foi para você se juntar, etc. Por exemplo, nossos sábios falam abertamente. Vamos pegar um caso bíblico, para você entender? Simples. Polêmico que só. Né? Você tem o rei Davi. Rei Davi era o rei da lei, tá certo? Rei Davi teve um lance lá, que ele pegou uma mulher que era casada, tá certo? Era a esposa de Uriah, ela se chamava Batsheva. É um caso muito doido. E ele no palácio viu que a mulher estava, enfim, banhando, não sei o quê. Ele deseja aquela mulher, conversa com o marido estava em campo de batalha, bota ele no fronte, ele morre, ele vai em casa com essa mulher Batsheva. História toda essa. Batsheva era a alma gêmea do rei Davi. E ela foi a mãe do rei Salomão. Só para você imaginar da onde era, de fato, desde que surgiu a alma gêmea do rei. Só que ela estava com outro homem. Sim. Tinha um propósito de refinar a alma do outro homem, não vou entrar na mística que fala. Mas, quer dizer, quando você para poder ver, olha só. Quer dizer, rei Davi acabou casando com a sua alma gêmea e garantiu duas coisas. Esse homem ia para o campo de batalha. Todos os soldados do rei Davi que iam batalhar, obrigatoriamente escreviam um documento de divórcio para suas esposas antes de ir para a batalha. Por quê? Porque se ele não voltou, então ela está divorciada, porque você libera a mulher. O pior problema que tem no judaísmo é se o marido ele vai para uma batalha e você não encontra o corpo dele. Essa mulher pode ficar presa o resto da vida, porque ela é uma mulher casada. E cadê o marido? Pode ser que ele está em cativeiro, ficou 20 anos numa prisão aí, que você não sabe, e de repente ele aparece, se ele está vivo, se ela casa com outro homem, é um adultério. Isso é complicado no judaísmo. Isso é chamado aguná. Então o que aconteceu? O cara, antes de sair para a batalha, ele dava o divórcio para a mulher e deixava no tribunal. Se eu não voltar, o divórcio é válido. E aí essa mulher tá... Esse Uriah Hiti deixou o divórcio da mulher dele. E o que aconteceu? Quer dizer, ele primeiro divorciou-se da mulher e depois ainda morreu. E ainda ela virou viúva e o rei Davi casou com ela, porque era a alma gêmea dele. Isso é uma coisa louca, que quando você isso usou, analisa de novo. Eu peguei uma história do Tanakh, Sim. entendeu? E comecei A parte escrita da Torá, do nosso manual do mundo, e agora vai para a parte mística. A parte mística falou, não, aqui não é porque essa era uma gêmea dele, então quando ele encontrou, então ele tinha que se encontrar com ela, então o outro marido que não era, então aconteceu isso com ele. Bom, assim explica, eu não estou entendendo, a gente não está aqui para poder debater pecado certo ou errado, a gente não está isso, que a gente pode usar só uma aula inteira para falar sobre isso, mas veja como é complexo a situação. Mas é bonito por um lado, quer dizer, a gente tem os sinais que nossos sábios dão, que você sabe que você está com a tua alma gêmea. Então, quando as coisas prosperam, então indo bem, você ergueu uma família, você criou filhos, não sei o que mais, sabe? Quando há intrigas para o casamento, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Quando há intrigas antes, que às vezes o casamento começa a discutir, mas eu vou apagar, não apagar. Antes do casamento, significa que o lado negativo quer interromper para que você não encontre a tua alma gêmea. Inclusive, uma explicação, já falando sobre isso, que diz que esta é uma das razões que a gente quebra o copo no casamento, que é para dar para o lado negativo, ó, fica feliz. Quebrou uma coisa, aí fica feliz. É louco isso, né? Tipo aquela coisa da pro santo, sim. Quebra o copo. Assim diz a mística diz, por que você quebra o copo? Quebra o copo. Uma razão simples que está escrito no Código de Leis, a gente tem que falar, por causa da destruição do tempo. Né? Nós não temos festas alegres, é porque o tempo foi destruído, por isso a gente quebra o copo. Outra explicação bonita que a gente quebra o copo, já que estou falando, outra explicação é que a gente mostra para o casal, agora vocês estão bem? Sabe, a vida não é uma rosa. Pode ter cacos. Pode ter cacos, mas tudo bem, vamos ficar alegres igual a esse momento. E mais não importa, antes o copo é com a gente. Ele tem muitas explicações bonitinhas, mas uma delas é que você dá para o lado negativo. Ó, pega aí. Pegou? Ótimo, então me deixa em paz, fica feliz. Brinca com o seu brinquedinho que a gente vai fazer a festa. Você já quebrou o que você queria? Pronto, nós estamos todos hoje. Ainda bem que você quebrou. Quebrou, levou. Interessante, você pega Yom Kippur. Yom Kippur preparavam dois bodes. Um era para o Azazel. O Azazel era bem se dava para o lado negativo. Esse conceito tem lado judaico de você dar
dá para o lado negativo, entendeu? Antes, deixa ele ficar feliz e você... Sim. E você... Em Farbrengens, em reuniões racídicas, a gente brinca muito. Você quer falar coisas com valor? Você sabe o que você faz antes? Come. Farbrengens, você vai comer, beber. O que você dá? Abastece teu animal. Deixa teu animal ficar feliz. O animal fica... O corpo está feliz? Comeu, bebeu. Agora vai, fala. Agora vem cantar uma melodia racídica. Agora vamos escutar uma boa palavra. Agora vamos pegando a será? Uma boa tática. Yeah. Uma boa tática. Interessante. Mas é muito. E esse negócio da alma gêmea, então, eu acho... E eu quero voltar nesse tema das almas que se encontram para essa questão da... Então, a alma gêmea não serviria como teoria para um relacionamento que não fosse do homem e da mulher, certo? Um casamento do homem e da mulher. Mas as almas poderiam ter se encontrado em outro momento e aí isso geraria relacionamentos mais fortes e mais significativos entre pessoas, certo? Ou, até mais, desculpa que eu não te falei, mas também nesse mesmo tema, pode ser uma centelha da tua alma. É você. Ai, que viagem. Pera, então quer dizer que essa outra pessoa que eu encontrei pode ser um pedaço de mim. Eu me dou tanto coisa, eu não consigo entender. É porque ele é um pedaço de você desenvolvendo uma outra ramificação de você. Você se dá tanto com ele. Isso é muito louco. E pode ser homem ou mulher. Porque pode ir um pedaço teu de homem ou mulher. Isso é muito forte. E as pessoas que saem da mesma matriz, supostamente elas, esse valor das 600 mil matrizes de almas. Se essas almas são derivadas de uma, vamos pegar uma das 600, sim. Elas são derivadas das almas. Mas elas são parecidas? Elas teriam características ou não? Nada a ver? Não existe pessoas iguais, né? Isso é só coisa de... Sempre costumo falar, casal 20 é coisa... isso não é coisa... Não existe 10 mais 10. Todas as pessoas pensam diferente, cada um tem uma ramificação para poder equalizar. Na época do equalizador, cada um vem com o equalizador de uma maneira, cada um tem que equalizar na sua vida uma ramificação, certo? Mas o Arizal, o cabalista, ele diz... Por que eu falo isso? Porque o Arizal, ele diz que você pode ter vindo diversas vezes e numa época futura, na época da ressurreição, vai voltar vários Renatos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa interessante, entendeu? Que pode essa teoria eu já ouvi, mas eu nunca tinha pensado que elas poderiam estar vivendo ao mesmo tempo juntas no mesmo lugar. É muito doido. Isso é muito doido. Quer dizer, pode ser uma ramificação, pode ser, entendeu? É muito doido. O que eu acho incrível no judaísmo é isso, né? Tentando só fazer uma costura aqui para as pessoas que não estão acostumadas com esse linguagem todo, para ajudar um pouco a pensar. A Torá, que é o manual do mundo, que foi dado para Moisés, que foi escrito pelo amor de Deus, está lá, o livro bonitinho, é a parte escrita. Da parte escrita ainda tinha uma outra parte que Deus falou para Moisés, estava tudo gravado lá na cabeça de Moisés, e ele foi passando isso para os outros, que a gente chama de lei oral. Esta lei oral, uma hora, foi colocada no papel, porque estava sentindo que ia se perder isso aqui. Aí todos os sábios da época resolveram escrever isso aqui para não perder. Sim. Então aí você tem a lei escrita, que é escrita desde a saída, e você tem a lei oral, que foi escrita depois que eles terminaram de escrever. Beleza. Depois disso aqui, certo? Os dois escritos, aí tem livros que vieram para frente, livros que não acabam mais, porque o judaísmo, uma coisa que não falta é livro, de tudo que é tipo, de tudo que é tema. Veio um cara que ficou lá numa caverna e trouxe, Shimon Bar Yochai, trouxe o Zohar. Ele estava antes ainda da lei oral ser escrita. Interessante. Isso aí já eu não tenho essa cronologia das coisas. O livro dele apareceu há 800 anos atrás. O livro, né? Isso que eu ia falar. O livro foi o último que apareceu, um dos últimos, né? Sim. Digo, últimos dessa parte forte da Torá, livros grandes, gigantes, assim, que conectam na existência do judaísmo, vamos falar assim. Aqui estava ligado porque virou a base da mística judaica, né? Esse livro. Exato. Então o Zohar, que é um livro conhecidíssimo, é um livro que deu origem à Cabala. Isso. Então toda essa Cabala que é estudada no mundo inteiro, vida fora, sei lá o que eles fizeram com o Zohar, cada um também faz os seus destrinches lá para chegar, foram feitos através do Zohar. Então o que o Dani está falando aqui? Ele está falando para a gente o seguinte: nós temos a parte escrita e a parte oral e escrita, e a oral hoje também está escrita lá, tem isso aqui, essas explicações, papel, preto no branco, papel, escritinho, beleza. Depois veio um cara e começou a falar sobre esoterismo, só a parte oculta, o que isso aqui quer dizer de verdade. E nessa parte do que quer dizer de verdade, você está trazendo que lá você explica as almas. Sim, os mundos acima, as almas, as energias, como surgiu esse mundo físico, porque teve um mundo espiritual antes. Quer dizer, ele aborda realmente
a origem do mundo em energias espirituais, vamos chamar de energia, aquelas infinitas, enfim, os mundos. Como que chegou a gente aqui viver uma alma dentro de um corpo? Então, qual que é a origem da alma? Todo esse tema do lado espiritual, então o Zohar aborda muito. Então, ele vai falar, olha, uma alminha lá é homem e mulher, é dividida. Então, todas essas coisas o Zohar fala de uma maneira bem clara e objetiva. E todos os exemplos que eu trouxe aqui, eu estou falando que o Zohar escreve. Eu não estou Grandes sábios interpretaram no caminho. Quer dizer, também não é só a interpretação tua que você está fazendo aqui. Sábios, grandes sábios, como a Arisa, fizeram grandes interpretações que Sim. conseguem explicar ainda melhor para a gente, porque não é mais fácil para a gente. Aliás, é sabidíssimo, para quem não sabe, mas eu vou falar isso aqui. O Zohar é um livro complicadérrimo de se entender o que está escrito lá dentro. Porque está falando de coisas que não são palpáveis, né? Estão falando de coisas espirituais. E aí, vários sábios no caminho da vida foram tentando simplificar essa linguagem para a gente poder, pelo menos, captar qualquer coisa dali de dentro, que realmente é um livro muito difícil. O que algo, e que isto era algo passado apenas de boca em boca. Não se tinha vou comprar os olhos. Não, quem estudava passava a Kabbalah, que é a tradução da palavra receber. Você recebia da boca de alguém que sabia. E nunca alguém suspeitava que esse sábio sabia Kabbalah. Eles guardavam para si, era oculto. Então, as pessoas que estudavam Kabbalah não revelavam que sabiam a Kabbalah. Eles não pregavam a Kabbalah. Aliás, quando começaram a pregar, foram perseguidos, né? Teve gente que foi presa. E aí os grandes religiosos do tempo não queriam que falasse disso. E, mil problemas, né? Mas também, por que eu trouxe todo esse resumo? Para mostrar que falar de alma gêmea, você foi buscar nas explicações esotéricas para poder trazer para a gente a história das almas, que explique exatamente como tudo isso funciona. Sim. E que traz para a gente esse esqueleto de ramificações para a gente entender como isso funciona aqui embaixo. Sim. Isso aqui é o quê, né? Então, acho só para deixar mais claro, porque esse aqui é um tema que ficou mais complexo. Porque hoje, né? O próprio nome do nosso Papo Kasher hoje é alma. E quando você fala alma, é espiritual. Então não tem nem como começar a falar sobre alma. Gêmea, a gente entende que é gêmea, mas o que é alma? Se você não sai do princípio que alma é um pedaço, entre aspas, pedaço, uma parte do divino que mantém o físico vivo e que todo ser existente carrega esta energia que lhe dá existência e vida, porque para nós o que é vivo é o espírito, e a matéria é uma coisa morta. Então isso a gente denomina, isso a gente chama de alma na mística judaica. Então por isso é importante a gente falar alma gêmea, entendeu? A gente teve que passar, a gente teve que pegar, vamos lá ver como é que funciona, etc. Agora, que a Torá escrita e a Torá oral não trata desse assunto com profundidade. Ele tem lá dentro. Tem lá dentro. Mas não é no detalhe do detalhe. Não é como o Zohar traz, explicando de fato tudo bem, né? Tipo, explicadinho. Você viu que eu comecei com o versículo do Gênesis? Sim. O versículo do Gênesis fala, Deus criou homem e mulher. Significa que Deus, ele criou o corpo homem e mulher. Quer dizer, a gente era junto, Deus separou e para a gente se juntasse de novo. Porque éramos juntos de costas, Deus se juntou para termos uma ligação e uma intimidade tete-a-tete, frente a frente, para poder dar um ao outro. Essa é a origem do corpo, certo? E a alma que mantém cada um desses corpos também da mesma maneira foi criada. Assim como o corpo aqui material é o que acontece nesse mundo físico, assim acontece no mundo espiritual. Quer dizer, por que o homem, se você me pergunta, por que Deus não criou o homem e depois criou a mulher? Não, porque a gente é uma coisa só. Entendi? Por isso que eu trouxe o versículo para dizer o seguinte, o Zohar não está viajando na maionese, o Zohar só está falando, amigo, sabe de onde eu tirei isso? Do versículo que Deus criou, só que eu estou interpretando agora o espírito. A mesma coisa aconteceu com o corpo, aconteceu com o espírito. Eram juntos, separou, para depois se juntar. Ok? Então, é um versículo da Bíblia interpretado de uma maneira profunda. E agora eu tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta complexa de novo. Essa alma que se separa, você falou, pode se separar em vários Renatos e várias Renatas, vamos falar assim, certo? A Aaron está lá em cima, ela separou em
Pode separar só um homem ou uma mulher, pode separar. Poder pode, né? E se essas duas almas gêmeas femininas se encontram? Porque elas são gêmeas. Sim. O que aconteceria? Não, pode Como ser- seria essa afinidade? Não, pode ser que elas não tenham uma afinidade, mas não é esse o relacionamento, não é essa a união que se espera. A união que se espera é, Com certeza. entendeu? Porque aí estão jogando, imagina que é como se fosse, a gente tem que unir você tem metade e metade. Agora, se você tem uma metade, você divide a metade em dois, são duas metades se encontrando. Duas metades se encontrando não cria relacionamento. No judaísmo não cria relacionamento. Tá certo? Então, por isso que o judaísmo, quando aborda, assim, na lei, que é a física, fala o seguinte, o relacionamento que tem entre um homem com o homem não é chamado relacionamento. Não uniu duas metades. Eu acho que Você melhor não uniu explicar duas assim. metades. Quando junta, separa dois, metade, metade. Quando essa metade se separa em dois, é 0,25, 0,25, não é meio, meio. Sim. Então, O meio, meio é só esses dois aqui. Só Só que esses você vai separar essa metade. Só Você não esses vai dois. fazer essa metade separar em duas metades, né? Essa aqui Sim. ficou a metade. É. Isso aqui vai ficar um 0,25, 0,25, Então- vai diminuindo, fracionando isso aqui, É. que não vai virar nunca meio com meio. Não, isso não é matrimônio. Matrimônio é meio com meio gerando um. No judaísmo, sempre. E só pode acontecer quando uma metade encontra a outra metade. Senão, não vai dar certo, vai enrolar, etc. Não é chamado matrimônio. Então, qualquer relacionamento descrito, por exemplo, na Bíblia, que não é cabível por conta das normas judaicas, não é chamado matrimônio porque não é metade com metade. Seja ela com relacionamento proibido, seja com homem com homem, seja homem com mulher, etc. Enfim, whatever, não é chamado de matrimônio nesse aspecto de alma gêmea, porque não houve um encontro de alma E lembrando gêmeas. que aqui ele não está criticando nada. Nada. Só está explicando que a Bíblia fala, a Torá Isso. fala. A Bíblia, aí a lei vem e fala, isso não é chamado de matrimônio. É relacionamento? É. É relacionamento, você podia ter como qualquer um. Relacionamento é matrimônio, quer dizer, é chamado casamento, quer dizer, houve... Não. Porque não houve a união de meio com meio. Interessante, isso é um negócio... Muito interessante. O assunto ficou bacana, porque ele abriu, ele abriu bem. Não, Porque abriu bem. são coisas... Uma questão. Quando a gente está falando sobre o relacionamento entre esta mulher que não é a metade daquela outra metade, Sim. eu acho que, assim, tudo bem, não é exatamente a mesma metade, mas vai ter uma afinidade porque está completando a missão divina, vamos falar assim, vamos falar que fosse isso. A missão divina está sendo completada, né? Um homem com uma mulher que não é uma gêmea, mas estão lá tentando se juntar e fazer fica um meio tortinho, mas fica, Sim. né? Sim. Então, Sim. isso é tudo bem para o judaísmo? É tudo bem para essa análise toda que a gente está fazendo? É tudo bem. Não tem problema, que você casou com, querendo ou não, é tudo bem, que você casou com igual, o homem pode casar com mais de uma mulher que não seja aquela metade dele. Isso não é um problema dentro do judaísmo. A única coisa que ao lado místico diz, que um relacionamento como esse, entendeu? Não é um relacionamento que vai fácil. Não vai tão fácil. Vai ter seus transtornos. Vai ter talvez uns transtornos um pouquinho mais, um pouco a menos. E tudo depende também da pessoa, se a pessoa está... Às vezes a pessoa, por conta das falas próprias, por isso que eu falo, muito mais complexo do que a gente está falando. A gente não sabe como você veio, e você veio retificar ou não, as brigas, os conflitos. Eu acho que isso aqui é mais complexo por uma questão... Uma divina, né, meu? Não, isso aí, mas eu digo, acho que para mim, assim, fica para minha cabeça que a questão mais complexa é que as almas que descem, divididas, o homem e a mulher lá tal, e eles vão se juntar, e esse descasamento, ele não se descasa só na data que os dois vêm, eles também se descasam porque um já pode ter vindo e voltado, e o outro está chegando, de repente, pela sexta vez, o outro está chegando pela quarta vez. Sim. Aí vai virando um embrólio que, tudo que você já viveu, aquilo que você tem que corrigir, o outro tem que corrigir. Então, há uma gêmea, mas aí já está um negócio, um terreno meio... Já não está cheio de missões, cheio de missões, tarefas e coisas. Você talvez está vindo retificar que você tem que ser do bem, e o outro vem retificar que acaba sendo do mal, e o outro vem... vai virando Esse é o jogo divino que ele faz depois que ele construiu o mundo. Você pode imaginar, então, o que tem que pensar, qual que é o tabuleiro, não, esse aqui com esse aqui com esse. É um negócio bem complexo. Só uma coisa que eu fiquei de te responder, que é uma coisa que a gente tem que falar aqui, onde é que volta a alma matriz? Porque eu te falei que tem 600 mil almas matrizes. A grande verdade é que existe uma única alma matriz na questão do povo como um todo, e na questão da humanidade como um
todo. Estou falando do povo judeu, a humanidade como um todo. Então, existe o seguinte. Adão, quando ele foi criado, todo mundo é descendente de Adão. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer sobre Noé, porque Deus ele acabou com a humanidade. Sim, No ano passou a ser o 1600, zero de novo. passou o seu zero, Noé e seus 3 Naquele filhos. momento. E por isso que todas as nações são chamadas filhos de Noé. Filhos, inclusive nós somos também filhos de Noé, nós somos do filho Sem, por isso nós somos semitas, a origem do nome semita, e que nós somos semitas, ou existe um outro semita que as pessoas conhecem, porque nós somos descendentes de Sem, que é o filho de Noé. Tá certo? Ou seja, de Noé até Abrão, nós tivemos 10 gerações. Agora, Abrão, querendo ou não, ele casou com Sara, gerou Isaac, mas ele também casou com Agar e teve Ismael. Tá certo? O Isaac, tá certo? Ele teve filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú se juntou com Ismael. Jacó, está escrito que ele é o protótipo, a alma protótipa de todo o povo judeu. Igual Adão era para a humanidade, para os judeus Jacó. Por isso Jacó Faz foi sentido, chamado. Jacó porque dele vem as 12 tribos, e o povo judeu são descendentes Daí pra das baixo. 12 tribos, filhos de Jacó. Então quem é a alma matriz para o povo judeu é o Jacó. Por isso Jacó, na Bíblia, ele ganhou o nome depois que ele ganhou a batalha, Israel. O nosso nome é Israel. Então, se a gente quer uma alma, que seria, o precursor de todas essas ramificações do povo hebreu, do povo judeu, nós temos Jacó, que é chamado Benei Yaakov, nós somos chamados filhos de Jacó, ou simplesmente filhos de Israel, Benei Israel, que é o nosso nome, porque Israel foi um título dado, então seria Yaakov Avinu. Só para poder dizer como... Mas aí também teriam as almas matrizes dos outros povos que viriam dos outros filhos, que aí foram criando matrizes para nascimento da humanidade de outros filhos de Noé. Quer dizer, se Noé Sim, teve estou falando dos seus demais. filhos, Dos demais. Sem, Sem. já gerou lá o nosso lado, vamos falar, tem essa vertente, Sim. e os outros filhos, o resto de todo Sim. mundo que está por aí espalhado. A gente diz o seguinte, que de Noé vieram os 3 grandes maiores religiões mundiais. Tem o de Sem, vem o povo judeu, entendeu? De Ham, você tem o povo, o Islã, o islamismo, e de Éfeso você tem o cristianismo. Isso é incrível, isso é incrível. E Abrão foi o patriarca de todas essas 3 nações, porque ele era o pai de todos os povos. Uma coisa muito interessante da gente falar. Abrão? Sim. Abrão? Noé. Não. Noé, ele era o pai desses 3, certo? Mas depois, o Abrão, ele teve um filho Ismael, e Ismael se casou, tá certo? Então, o que acontece? Abrão, ele era chamado de Abrão, depois ele foi chamado de Abraão. Por que ele foi chamado de Abraão? Avraham é porque Avramon Goim, ele foi o pai de grandes nações. E o início do monoteísmo é Abrão. Então, todas as crenças monoteístas são descendentes de Abrão. Interessante. Abrão é pai não só para o de todas as Esses assuntos, quando a gente entra neles, nossa, se a gente você deixa ser bifurcado, a gente vai... mas é incrível. É incrível. Você para pensar... A história do mundo é muito incrível, e a Torá tem esse manual do mundo, que eu falo que é um manual do mundo que, cara, você lê lá, você interpretar isso direito, vai lá, você vai chegar... E é o que você falou, você vai chegar em todas as nações, não vai chegar, lógico, ela vai, obviamente, explicar o povo judeu, porque acaba sendo esse caminho e essa história, Sim. mas ela vai explicar dali, você vai para os outros caminhos e vai para qualquer lugar. Nós tivemos um grande sábio chamado Rabi Meir, famoso aluno de Rabi Akiva, um dos maiores alunos de Rabi Akiva, mais conhecido como Rabi Meir Baal Hanés. Tá bom? Sabe de quem ele é? Ele é descendente de Nero César, convertido. Descendente de Nero. Olha que interessante. Quer dizer, então a gente pega essa... Veja só, existiu um grande sábio que interpretou a mística do Zohar, que foi o Arizal. Então, enquanto o Zohar estava há 1800 anos atrás, com Rabbi Shimon Bar Yochai, foi descoberto há 800 anos atrás por Rabbi Moshe de Leon, e ele realmente descobriu esses livros, depois foi atribuído a Rabbi Shimon Bar Yochai, seu filho Rabbi Elazar. Então, nós tivemos um sábio há 500 anos atrás, chamado Rabbi Tzchak Luria Ashkenazi, que viveu na cidade de Safed, ao norte de Israel, uma cidade super hipermística, que ele tinha ele interpretou o Zohar de uma maneira que foi o pai da Kabbalah, vamos dizer assim, Kabbalah mais reconhecida, pelo que ele realmente interpretou aquilo num nível violento. E o carro-chefe do Arizal, sabe o que era, meu querido Renato? Identificar quem é quem.
esse é desse, ele é a reencarnação desse, essa é a reencarnação desse. O Arizal aponta no livro dele inteiro assim, esse aqui era a reencarnação desse. Imagina, Moisés era a reencarnação de Abel. Ele fala lá, Moisés era a reencarnação de Abel. Então ele identificava que era a reencarnação tal. O lado racídico do Baal Shem Tov não procurou seguir o caminho do Arizal de identificar a encarnação. Porque o lado racídico diz o seguinte: para de buscar quem você foi, seja quem você é, tem que ser. Tem pessoas que buscam a vida inteira querendo saber de quem eu fui, de quem eu sou. Quando ele descobre de quem ele foi, esqueceu de ser quem você tinha que ser. Entendeu? Então essa a linha racídica como um todo a gente não mora, mas o Arizal sim interpreta, fala esse cara da filha desse. E olha, quando você pega essas internações que o Arizal fala, você vai ler as histórias da Bíblia de outra maneira. Ah, com certeza. Você é louco, cara. Você não tem Porque você noção. consegue fazer essas conexões. Você fala, por isso que É aconteceu. aquilo que você falou que a gente não consegue ver. E a gente não consegue ver. É Uma vez que simplesmente você sabe. fora do comum. Mas eu acho assim, importante a gente colocar por que esse nosso programa de hoje acabou enveredando também para um assunto bem religioso, vamos falar assim, espiritual. Porque não tem jeito, né? A alma para se explicar a alma, a gente tem que trazer a Cabala, jogar isso dentro, senão você não consegue fazer essa conexão e explicar. Mas eu acho que a parte mais interessante da tal alma gêmea é a gente pensar nisso. Quer dizer, a alma gêmea é a estrutura básica da existência. E talvez, posso fazer uma pergunta, assim, porque eu acho que todas as almas, na verdade, acabam tendo devem ter essa estrutura da alma gêmea. Ok. Então a gente trouxe aqui essa estruturação da alma, que é a base da história. Ok. Mas, a partir dessa separação, pode ter tido outras subseparações. Isso também já complicaria essa questão. Não convencional. Não convencional, mas pode acontecer. Pode. Depois você ainda tem a questão das almas que podem vir com pedaços de almas, né? Quer dizer, uma alma feminina que vem com pedacinho de uma alma masculina, uma alma Isso é algo interessante, feminina. isso é uma coisa... E aqui é uma questão que eu acho que a gente, inclusive, tem que tratar um dia. Muito interessante. Tem que tratar isso um dia. Que eu acho que vai acabar levando a gente para um ponto que hoje é muito discutido na questão do homossexualismo. Sim, Acho que a gente pode trazer isso um dia. lesbianismo, tudo. Exato, lesbianismo e Tudo. toda É uma essa coisa questão. que consta. Então, exato. Quer dizer, não é uma coisa que surgiu hoje. Está natural. Tá lá. É. A gente sabe que está lá. E depois, a gente ainda está falando aqui que, mesmo com esse quebra-cabeça da desmontagem da alma, que é masculina e feminina, e ela se separa para você tentar achar a alma gêmea. E se isso aqui ainda se separar, ainda poderia acontecer algumas conexões ainda diferentes, nós ainda temos as almas que estão indo e voltando. Quer dizer, isso aqui vai virando um quebra-cabeça cada vez mais e mais complexo. Mas eu acho que vou reenfatizar o que você falou, que assim, existem sinais, né? Eu acho que a gente tem uma coisa, o ser humano, que é o ser humano, Dani, ele tem uma coisa, a gente até acho que falou um pouco disso em algum momento, mas enfim, não tem problema, que é o seguinte: a gente recebe sinais da vida, muitas vezes, e a gente ignora eles. Então você vai falar assim, eu vou sair de moto hoje, mas hoje está chovendo, eu não te vi aí. Aí é o dia que a moto escorrega e cai. Aí você fala, putz, saí de lá, eu falei que não ia cair. Esses sinais a vida te entrega. Cabe a você fazer essa análise para ver como você deve se comportar com relação a ela. E eu acho que nessa questão de relacionamento e desse imediatismo das pessoas, querer achar de qualquer custo, ela ignora sinais da vida que, às vezes, se ela tivesse dado um pouquinho mais de atenção, talvez ela não tivesse tido que passar por perrengues ou por situações mais complexas. Então, assim, o que eu deixo aqui para as pessoas refletirem é: se a alma gêmea, quando você encontra, existem sinais que vão te levando para esse caminho, e alguma coisa que também o Rebbe falava muito, que tem coisas que são óbvias, não precisam ser discutidas, né? Então, eu vou deixar isso aqui em aberto para as pessoas refletirem. Eu não vou definir nada com relação a isso, mas pensem de fato como construir relacionamentos saudáveis e os sinais que a vida vai te mandar. Pensem. A gente sabe que também a gente tem
almas perdidas de judeus, não judeus. De repente você fala que os convertidos que acabam se convertendo de verdade, há uns dias estavam perdidas lá atrás. Então a gente também sabe que tem essa complexidade, é tudo muito complexo. A gente não está jogando isso numa cesta de simplicidades, né? É complexo, mas fiquem atentos aos sinais, se esses sinais existem. E a gente, como ser humano, gosta de dar essa ignorada nos sinais da vida. Procurem o Rabino. Procurem o Rabino Dani e ele vai tentar ajudar a interpretar esses sinais, garoto. Não, porque, cara, é difícil. Sempre é culpa do Rabino. Não, é difícil. E olha, mesmo se você não for judeu, dá uma ligadinha pro Rabino Dani, que ele dá aquela ajuda para você poder pensar qual o caminho que Não você segue. revelem meu número aqui. Exato. Mas enfim, porque tô vendo assim, é um assunto que, por um lado, sim, está respondidíssimo. Existe alma gêmea, ponto final. Só existe alma. Só existe alma gêmea. Mas, por outro lado, é fácil de detectar com sinais. É evidente assim? Evidentemente, não. Não. Vai achar com simplicidade? Talvez não. Tá vendo? Tem que buscar. Pode vir de caminhos tortos? Pode, porque as almas vão e vêm. Sim. Assim, cara, é um trabalho. Sim. Aliás, como tudo na vida, Deus não deu nada grátis para nós. Tudo que a gente veio aqui, a gente veio fazer com o trabalho. Precisa sair em busca. Mas Tem que sair em busca, tem que realmente dar kosherish lichbosh. O Talmud fala, o caminho do homem é de sair atrás. A gente precisa sair atrás. Tem que saber que ela existe e tem que sair atrás. Você vai ver. Homem é mulher. Não é que homem aqui não é o homem, é homem e mulher. Você tem que sair atrás. É que normalmente o homem é o caçador. Quer dizer, então. E também cabe ao homem erguer uma família. É uma coisa que a gente também pode falar. Na questão do seguinte: gerar filhos é uma obrigação do homem e, obviamente, ele precisa da mulher, porque sem a mulher ele não vai conseguir cumprir esse preceito. Sim. Então, por isso que a gente coloca a obrigação maior cabe ao homem. Mas, de qualquer maneira, é super. Eu só quis mostrar a complexidade ao ponto do Talmud afirmar que Deus não faz absolutamente mais nada depois que ele criou o mundo do que unir essas almas. Você vê a complexidade. E de repente aquilo que você falou, pode ser que a tua alma está lá na China, cara. Pode. E de repente um cara falou para você, não sei o que, tá lá. Vai saber. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas enfim, sigam os sinais. Procurem o Rabino, ele vai ajudar vocês a entender esses sinais um pouquinho, que não é fácil. Mas assim, está respondidíssimo, né? Para o judaísmo e dentro da explicação do nosso Manual do Mundo, que é esse o nosso papel daqui do Papo Kasher, trazer nossas questões do dia a dia com uma explicação da nossa Torá tão milenar, que é a base de tudo. Né? A alma gêmea é a base de tudo, existe de fato, tem que correr atrás, tem que trabalhar para isso, tem que querer achar, ele não vai achar na esquina nem do lado nem do outro. Então, beleza. Carolzinha, vamos lá, vai, nossa cervejinha não é nossa garçonete, só porque a gente não pode levantar para ir buscar esse cavalheiro. Então a gente pede para a nossa produtora trazer nossa cervejinha. E nós vamos aqui encerrando, né, e começando as nossas finalizações do nosso Papo Kasher. Vou abrir aqui com o meu iPad para ler aqui coisas que a gente não pode esquecer. Lembrando que agora nós temos, Rabino Dani, o pessoal da Mindu. Salgadinhos Mindu, nossos amigos, Davi, sócio deles, esqueci o nome dele agora, mas vou lembrar na próxima vez, que estão ajudando a gente aqui no programa. Que legal. Nós vamos ter surpresas com relação a Mindu, nós vamos sortear uma caixa de Mindu, Rabino Dani, para as famílias poderem experimentar. Nós vamos fazer um sorteio da caixa de Mindu, não vai ser nesse programa, mas já fica aqui dito para todos que nós vamos ir atrás disso aí, ter o sorteio do nosso Mindu, feito em 3 ou 4 sabores, queijo, chocolate, natural, de amendoim, ele é muito gostoso, vale a pena experimentar. Então, vamos aqui chegando ao final do nosso Papo Kasher de hoje. Estaremos de volta na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, com o tema, Rabino Dani, corpo são, mente sã. Ou seja, tudo isso que a gente vai na academia resolve alguma coisa? A gente fica menos louco? Essa é a pergunta que nós vamos responder na semana que vem. Então, aqui nós vamos chegando no final do nosso programa, com agradecimentos à BSR Coworking, que nos cede seus estúdios para que a gente faça o nosso programa e leve conteúdo de qualidade para todos vocês. A gente espera vocês na próxima terça-feira, 8h30 da noite, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, Instagram, YouTube, Spotify. Indiquem para amigos, Rabino. Para inimigos também não tem problema.
porque todo mundo tem direito a conteúdo de qualidade. E semana que vem tem mais. Não esqueça, YouTube, Spotify e Instagram. Estamos lá como Papo Kasher, Kasher com C, para quem ainda, porque o Kasher ele pode ser, né? Com Aí, cal, com C. com cal, com C. Então aqui nós vamos tirar essa dúvida. E até a semana que vem. Lechaim, Lechaim, Rabino Dani. Lechaim. E até a semana que vem. Baruch atah Hashem.